Salve, salve! Eu sou Rosa Caldeira e a gente está no terceiro vídeo e terceira aula desse mini curso sobre representação trans no cinema. A gente falou um pouco na última aula sobre transfake, face trans no Brasil, que é sobre essa questão de pessoas cis interpretando personagens trans e sobre a importância da gente empregar pessoas trans, atores trans dentro do cinema, mas também a gente ter pessoas trans trabalhando nessas produções, encabeçando essas representações trans na mídia, para que a gente possa, de fato, mudar imaginários e transformar essas imagens de pessoas trans no mundo e no Brasil, na América Latina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clássicos da representação trans no cinema, ou melhor, os clichês da representação trans no cinema, para a gente conseguir justamente problematizar e entender em que lugar a gente está quando a gente traz esse debate. Então, eu coloco aqui como 3 grandes categorias de clássicos e a gente vai trabalhar essas 3, que é a patologização, a ridicularização e a marginalização. Então, eu vou falar aqui primeiro sobre a patologização, enquanto um dos clichês da representação trans no cinema. Acho que a patologização das representações trans no cinema está muito ligada com essa curiosidade e esse desejo perverso em relação ao corpo trans. Então, essa é a ideia do corpo errado, né? Eu acho que a nossa comunidade trans, ela se funda nessa dor e se sustenta nessa ideia do corpo errado, o que é um discurso muito violento e que pode levar, e que leva, inclusive, à morte de pessoas trans. E acho que isso está justamente linkado com essa questão da mídia e do cinema reproduzirem e criarem desigualdades junto com a sociedade, ao mesmo tempo que se cria, ao mesmo tempo reproduz. Enfim, mas que é essa ideia da cirurgia e dessa hormonização enquanto salvação, né? Só que a gente sabe que isso nunca vai alterar o nosso corpo ao ponto de ser um corpo cis. Ele sempre vai ser um corpo trans. Então, muitas pessoas trans, inclusive, não têm nem dinheiro, nem possibilidade para essa mudança, né? A gente sabe que a questão de hormonização e de processos cirúrgicos na comunidade trans também é uma questão de classe. Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar esse discurso dentro da nossa própria comunidade trans, mais dentro da sociedade, de que as pessoas trans vivem num corpo errado, a gente vai continuar tendo a morte sistemática de pessoas trans por esse motivo. Pergunta até que ponto esse cinema está reproduzindo ou está construindo uma realidade trans, né? E eu acho que é um pouco dos dois. Enquanto a gente tiver esse cinema feito para pessoas cis e por pessoas cis, a gente vai continuar tendo essa curiosidade cisgênera em relação ao corpo trans e coloco aqui como exemplo, por exemplo, a forma como é abordado isso dentro do filme Transamérica, que acho que é um filme muito clássico para muitas pessoas em relação à temática trans. Acho que um outro tema da patologização é a violência, a drogadição e a prostituição. Então, é a grande representação de pessoas trans como serial killers ou pervertidos. E acho que eu coloco aqui um exemplo de um filme super famoso também, que é O Silêncio dos Inocentes. E, enfim, acho que isso é uma grande clássico que talvez sem explicar as pessoas já entendam, que é o quanto a gente coloca sempre personagens trans enquanto prostitutas, enquanto viciados em cocaína, enquanto serial killers, né? Que acho que é a grande questão também das representações LGBTs, principalmente trans, na mídia, que é colocar essa vilanização dessas pessoas, né? Então, a gente tem inúmeras de séries, de filmes onde pessoas trans matam outras pessoas, onde pessoas trans só têm espaços dentro dessa lógica de prostituição, drogadição e violência. E acho que isso ilustra o descaso com essa realidade da mídia e do cinema sempre recorrer ao lugar comum para tratar essas vivências. Acho que uma outra questão que tem tudo a ver com isso que eu falei da patologização é a transfobia, a transexualidade como um problema que é tratado de forma puramente interna desse sujeito. Então, a sociedade é aberta e receptiva e o problema, na verdade, é como as pessoas trans se veem. Então, é muito difícil ver problemas sociais relacionados com transfobia sendo trabalhados. O que recebe o ênfase dessas representações é o corpo, é a hormonização, são as cirurgias. Então, a representação do sofrimento interno
trans não vai atingir ninguém. Porque a gente não consegue gerar empatia de quem está assistindo se a gente só retrata esse sofrimento interno dessa pessoa sem trazer um contexto. Então a gente esvazia essas representações, esvaziam a questão, tirando totalmente o contexto e colocando como uma questão puramente interna desse personagem. Eu acho que a gente não consegue romper com a dicotomização entre trans e cisgênero, os outros e nós, e acaba caindo nessa exotificação do corpo trans que afasta, inclusive, acho que cria repulsa, inclusive, de quem está assistindo e não empatia com o sofrimento daquela pessoa. Acho que são filmes que são esse de serviço, né? E eu coloco aqui como exemplo esse filme Girl, que está, inclusive, na Netflix, para quem quiser assistir. Que enquanto a gente fala do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, enquanto a gente fala desses dados do RedTube de hipersexualização de pessoas trans, eu acho que demonstra o quanto existe uma falta de interesse de lidar e retratar os problemas, o contexto social, as camadas sociais que envolvem a transfobia e a morte de pessoas trans na nossa sociedade. Um outro clássico dessa representação trans também, que envolve a patologização, é a ideia de revelação, como se as pessoas trans precisassem todo o tempo revelar, que fosse uma grande revelação, um grande acontecimento dizerem que são trans. E acho que um exemplo disso também é o Traídos pelo Desejo, que foi inclusive um filme que ganhou o Oscar, né? Que é essa questão, o grande espetáculo dessa ideia de que pessoas trans estão enganando pessoas cis, querendo se passar por pessoas cis, sendo que na verdade na verdade não são o que dizem ser, sabe? E acho que esse é um dos grandes clássicos que coloca a gente dentro dessa lógica de patologização, de doentes, de serial killer, ou o que seja. Acho que um outro tema para falar de representação trans é a questão da marginalização. E acho que um dos clássicos dessas representações trans também é a solidão transgênera e a ausência da comunidade. Ou seja, o quanto dentro dessas representações trans marginalizam essas pessoas trans a tal ponto que são pessoas extremamente solitárias e sem conviver com outras pessoas trans. E qualquer pessoa trans sabe que a grande maioria de pessoas trans convive com outras pessoas trans. E é assim que você se descobre trans, inclusive, a partir de outras pessoas trans. Então é muito interessante ver o quanto o cinema sempre retrata essas pessoas trans enquanto as únicas pessoas trans que elas conhecem, assim. E acho que isso traz uma marginalização, uma fragilidade para esse personagem muito grande. E acho que um exemplo aqui é um outro filme que também já ganhou o Oscar, representado por uma atriz cisgênera, interpretando um homem trans, que é Meninos Não Choram, que é baseado numa história real, inclusive, e que é muito interessante, porque na história real, esse personagem, esse trans, ele tinha um amigo gay, por exemplo, que foi morto junto com ele, né? Que esse é o final do filme, que todo mundo é morto, porque essa é a visão das pessoas trans na sociedade também. E no momento que eles foram traduzir essa história para o cinema, tiraram esse personagem gay, que eu acho que é um grande exemplo dessa ideia, dessa ausência de comunidade LGBT, enfim, dentro dessas representações. Um outro ponto importante de citar na marginalização também é entender que estereótipos raciais e de classes permanecem nessas representações trans, tomam outra forma ainda, né? Essa coisa do blackface que a gente falou na outra aula e as suas dimensões são muito nítidas para isso. Porque desde o Griffith, como a gente disse, a gente já tinha homens brancos fantasiados de pessoas pretas e principalmente de mulheres negras, enquanto forma de ridicularização e animalização desses corpos. Então a gente tem uma série de outras representações que caminham nesse sentido até hoje, com a ideia, por exemplo, de ridicularizar homens negros com vestidos, homens negros vestidos de mulheres, enquanto uma tentativa de desumanizar um corpo que é visto normalmente enquanto violento. Então, a partir do momento que a gente vê um homem negro com um vestido, um homem negro que está se fazendo de mulher, a gente está ridicularizando, desumanizando esse corpo até a tal ponto que um corpo de um homem negro que antes era visto enquanto violento, enquanto uma ameaça, é essa única maneira que a gente tem de conseguir não ver ele enquanto uma ameaça, de conseguir ver ele com uma humanidade desumanizadora, né? Então, eu acho que essas questões, interseccionalidades entre raça e classe na questão trans vão se agravando ainda mais e ganhando formas cada vez mais desumanizadoras e de marginalização. Acho que o processo de hipersexualização também de pessoas trans pretas ganha outra forma. E como a gente viu, 60% das pessoas trans assassinadas são pretas no Brasil hoje. E acho que um outro ponto muito importante da gente comentar também
é sobre as transmasculinidades e as não binariedades e desse fetiche que existe hoje em dia na nossa sociedade sobre a feminilidade, não só em relação às pessoas trans, mas em relação a mulheres cis também, e como as questões femininas são muito mais caras, enfim, e como tem todo um ciclo de fetichização dessa feminilidade absurdo nisso. E sempre de uma feminilidade inalcançável, uma feminilidade cisgênera, uma feminilidade rica, que pauta muitos padrões de beleza e consumo, e isso recai muito sobre as pessoas trans. Então a gente vê como a transexualidade masculina e a não binariedade, ou outras expressões de gênero que não são as transfemininas, elas são muito menos pautadas, então justamente porque são muito menos fetichizadas nesse sentido. Por outros sentidos são muito fetichizadas também, mas nesse sentido da hiperglamorização dessas identidades, a gente não vê tanto com as transmasculinidades e as não binariedades. Então a gente vê a transgeneridade masculina e a não binariedade, na verdade, com uma ausência de representações muito grandes, e a categoria trans acaba falando muito mais alto quando a gente pensa nessas representações, e por isso que muitos desses estereótipos recaem sobre essas pessoas, não porque são essas pessoas que estão sendo representadas, mas porque a categoria trans acaba falando mais alto, justamente por não existirem outras representações dessas pessoas. O último tema desses clichês da representação trans que é importante falar é sobre a ridicularização dessas pessoas trans, que eu acho que tem a ver de serem colocadas a experiência trans enquanto um alívio cômico, enquanto algo bizarro. Então a gente não tem um problema de representação trans simplesmente pela pura representatividade, porque o noticiário está cheio de pessoas trans sendo ridicularizadas, cheio de pessoas trans sendo mortas. O que a gente tem é um problema que não é só um problema de identificação, né? Porque a gente consegue se identificar nesse corpo trans morto na tela. Acho que a gente tem um problema de uma construção de algo novo que rompa com a hegemonia, que rompa com essas histórias hegemônicas que estão ligadas à comunidade trans. Então eu estou mais preocupado em pensar histórias que rompam com narrativas hegemônicas do que simplesmente pensar em histórias que representem pessoas trans por representar. Porque eu acho que é justamente essa questão que até agora as representações trans que a gente tem no cinema, elas têm um descaso enorme com essa comunidade e elas sempre recorrem ao lugar comum para tratar essa questão. E aí que eu acho a importância da gente conseguir entender movimentações de pessoas trans para conseguirem trazer uma representatividade, construírem novos imaginários e construírem, por consequência, novos mundos dentro da mídia